Mais uma vez estamos aqui no IDEC trazendo um assunto, e hoje é um assunto difícil de se trabalhar. Nós temos tido questionamentos a respeito da origem das nossas consciências. Como nós nos individualizamos e criamos as nossas consciências. Aí nós vamos voltar um pouco para ver aquilo que nós já aprendemos com as religiões, não é? Nós temos uma ideia na religião de que Deus nos criou a partir do barro, o sopro divino fez com que nós criássemos consciências na matéria. Nós temos o Adão e Eva, o paraíso. Nós temos essas histórias todas tentando de alguma forma explicar, e o que na verdade não explica nada, sobre a nossa criação. E é colocado, e ainda coloca, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como pode isso? É como se o escultor criasse a escultura e a escultura dissesse que é o escultor. Isso não dá para a gente racionalmente aceitar todas essas histórias de uma forma simplista, e a gente acaba aceitando porque a gente às vezes não tem outra melhor, ou não quer pensar, ou não quer racionalizar e raciocinar mais a respeito disso. Nós não temos nem a condição intelectual para entender o que é Deus, né? E se esse Deus, essa consciência, essa energia harmônica, teria necessidade de criar as humanidades? Por que uma consciência totalitária, harmônica, ela teria necessidade de criar subprodutos defeituosos como os nossos? Criar consciências tão primitivas, primárias e desarmônicas como nós? Qual seria a lógica disso? Essa consciência que nós chamamos de Deus, criando elementos tão distorcidos como nós, criando esse universo que nós observamos, e para ser o Deus desse universo material, desse universo físico, isso realmente não passa por uma reflexão um pouco maior, uma racionalidade maior. Como se Deus tivesse nos criados, se Ele é a totalidade, se Ele é tudo. Como é que nós explicamos isso? Deus criaria seres tão primitivos que evoluiriam através das espécies, passaríamos por todo esse sofrimento que nós mesmos nos impomos, e para que voltássemos a ascender a Deus e entrássemos novamente na totalidade? A gente não consegue ver lógica nisso, né? Principalmente porque a gente fala sobre um Deus de amor, harmônico. Ele não criaria desarmonia. Então nós, na verdade, seríamos elementos defeituosos dentro dessa totalidade. Isso é para a gente fazer uma ginástica mental e começar a criar um modelo. Então, na verdade, quando nós vamos criar um modelo, nós partimos do princípio que exista uma coisa só, um princípio chamado princípio primordial, que seria essa consciência divina. Uma consciência divina que não teria localidade nem tempo, que sempre foi, sempre será, e não tem tempo nem espaço para essa consciência. É uma consciência totalitária e harmônica. E tudo que se formou a partir dessa consciência primordial, porque não existia outro elemento. E essa consciência não criou outros elementos físicos, materiais. Não existia necessidade, não existe a necessidade de criar. Mas ela permitiu, de alguma forma, que dentro dessa consciência se formassem movimentos antagônicos, não harmônicos.
como que nesse mar de consciência se formassem alguns movimentos, alguns redemoinhos de subconsciências que fazem parte dessa totalidade, e essas consciências começaram de alguma forma a se isolar desse movimento harmônico, criando pequenas ilhas de consciência, e começaram a fazer o autorreconhecimento, criando a sua individualidade, partindo para o individualismo, se isolando ou tentando se isolar dessa totalidade de consciência, criando o ego, um egoísmo, e se isolando, tentando se isolar dentro desse mar, formando essas consciências que tomaram sentido do poder intrínseco que elas tinham, porque elas têm o poder da totalidade. Só que num movimento de compressão de consciência divina, essa consciência que nós vamos chamar de subconsciência, comprimiu e quase que a gente pode dizer que roubou essa consciência divina. A comprimiu de tal forma, criando uma equação de tempo, espaço, energia e matéria, se atomizando na forma física como nós vemos o universo. Então, nós podíamos fazer uma sugestão de que nós realmente temos essa consciência divina em nós, porque nós subtraímos uma pequena porção dessa consciência e nos isolamos numa ideia ilusória de que nós nos isolamos de Deus e que nós teríamos um poder divino. Só que nessa tentativa de subtração de poder de consciência divina, nós criamos uma ilha de consciência comprimida, a tal ponto que numa equação nós criamos tempo, espaço, energia, matéria e nos atomizamos na forma e na matéria. E na forma e na matéria nós partimos do princípio da nossa evolução. Daí nós evoluímos através da matéria, através das formas, da biologia, passando por todos os elementos do universo, até chegar a essa forma de humanização. E cada vez que nós vamos, na verdade, evoluindo, na verdade não é uma evolução, é uma reevolução, porque nós viemos da totalidade que tudo sabe. Nós subtraímos a consciência divina para fazer a nossa consciência individualizada. A partir do momento que nós vamos, na verdade, evoluindo, nós estamos reevoluindo e fazemos o retorno, tomando consciência daquilo que nós somos. Então, nós, dentro dos reinos da natureza, nós vamos tomando e assumindo as nossas consciências, que é a nossa consciência até chegarmos à totalidade. Então, esse é o caminho de retorno ao total, ao divino. E esse divino, esse total, está dentro de nós, só que ele está latente. Nessa compressão de consciência, nós formamos como fossem camadas, cápsulas, como nós fôssemos uma casca de cebola e a essência divina estivesse dentro dessa cápsula de cebola. E essa cápsula de cebola, agora materializada por essa compressão de consciência divina, na sua ascensão, na sua revolução, vai soltando as camadas e cada vez vai se desadensando, se expandindo até voltar a essa totalidade. A cada experiência, a cada ciclo evolutivo, nós vamos soltando desencapsulando essa energia, essa essência divina que está dentro de nós. Por isso que nós falamos que a bondade, a divindade, ela está dentro de cada ser humano, de cada elemento vivo dentro da natureza. Porque todo elemento da natureza tem nele o substrato primordial, que é a consciência divina. Consciência divina que nós subtraímos numa pretensa ideia de nos transformarmos em deuses, deuses individuais. Mais uma vez o egoísmo, esse egocentrismo que nos colocou na situação que nós estamos. Estamos fazendo nosso aprendizado. Vamos nós tirando as nossas cascas da nossa cebola mental. Na última porção da casca da cebola, da nossa consciência, quando nós retirarmos, nós estaremos junto à totalidade, junto à harmonia, e lá estará a felicidade. Nós temos uma busca
insaciável pelo equilíbrio, pela alegria, pela felicidade. Na verdade, essa busca é a busca por ser melhor, é a busca pela bondade. Não existe o mal, existe o indivíduo que ainda não tirou camadas adensadas materiais ainda da sua consciência. Mas todos nós, inexoravelmente, vamos seguir o mesmo caminho. É o caminho de onde nós viemos. É o caminho da reevolução. Entendendo e resgatando tudo aquilo que nós já temos em nós, porque nós somos consciência divina. Existe uma passagem bíblica onde Jesus diz: vós sois